Com a paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos aqui em um estudo, né? Vamos se dizer que é um estudo da palavra de Deus com base em um tema que chama Tesouros em Vasos de Barro. Já tivemos aqui muitas outras missionárias, evangelistas, falando cada uma de um tema maravilhoso que nos faz cada vez mais aprender sobre como somos preciosos, não pelas nossas características, não pelas nossas qualidades, mas sim pelo que existe em nós. Pois nós não passamos de vasos de barros. Até agora temos aprendido sobre isso, sobre vasos de barros que nós somos e guardamos coisas preciosas como perdão, como a salvação, como a liberdade e outros tantos mais que foram falados aqui, neste lugar de aprender que é a casa do Senhor. Hoje o nosso tema é comunhão. Comunhão, como é bom falar de comunhão, como é bom falar de uma coisa que é tão gostosa de se viver. O nosso texto base, o nosso versículo está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Então, abra comigo, 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esta é a paga da comunhão. Esta é a recompensa da comunhão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Neste estudo nós temos aqui o significado da comunhão e temos 4 tipos de comunhão que nós vamos falar. 4 tipos, não digo tipos, mas digo formas de exercer essa comunhão. Com quem exercer esta comunhão? Nós temos a comunhão para com Deus, a comunhão com a palavra, a comunhão com o Espírito Santo e a comunhão na casa de Deus. Então nós vamos começar pela comunhão com Deus. Estudando sobre esse tema tão grandioso, né? Comunhão, é muito difícil falar de comunhão, não porque é uma coisa assim, oculta, não, é porque é uma coisa tão grande e que ao mesmo tempo se torna tão pequena, tão fácil de se fazer, porque dentro da comunhão existem muitos sentimentos bons, existem mais sentimentos bons do que ruins. Dentro da comunhão existe crescimento, dentro da comunhão existe amor, existe carinho, dentro da comunhão existe ajuda, dentro da comunhão existe súplica, dentro da comunhão existe oração, existe palavra, existe ensino. Dentro da comunhão existe muita coisa boa. E às vezes se torna difícil falar de comunhão porque é tão grande, né? O tema é tão assim, ele abre como uma árvore e ele vai se estendendo. E aí dá para entender o porquê que Deus gosta tanto e faz tanta questão da comunhão. A comunhão é a base. A comunhão, ela é o início do relacionamento com Deus. Nós vemos que a comunhão, ela iniciou lá no jardim. A primeira forma de comunhão que Deus fez foi com o homem, além do jardim, com Adão e com Eva. Toda tarde ele vinha ali conversar com o homem. Esta é a comunhão com Deus. Deus estabeleceu isso como comunhão. Eu venho, eu converso com você, eu ouço você, eu pergunto como foi o seu dia. Esta é a comunhão genuína que Deus criou entre ele e o homem. Ele mostra com Adão a comunhão que ele deseja ter comigo
e com você. E ali nós vemos que Deus, quando Ele cria o homem, que Ele forma tudo isso, existe uma pessoa, um espírito mau, que já logo identifica o poder desta comunhão. O poder que existe nisso, e a primeira coisa que ele luta contra é contra a comunhão. Ele separa o homem de Deus e coloca no meio entre Deus e o homem, no meio do homem e Deus, ele coloca o pecado. Ele coloca o desejo, ele coloca a ambição, e ele vai colocando no meio entre Deus e o homem, ele coloca vários sentimentos que não existia no homem, enquanto ele tinha aquela comunhão genuína com Deus. Observando Deus dentro dessa comunhão, Ele foi o que fez a comunhão, porque Ele é fiel. A Bíblia diz que Deus, Ele fez a comunhão porque Ele é fiel. A palavra do Senhor de Deus, do Senhor Deus diz isso. Porque Ele é fiel, Ele constituiu a comunhão. Por quê? Porque todos nós fomos feitos por Ele, para a glória dEle. A comunhão entre o homem e Deus é perfeita porque Deus fez e Ele é perfeito. Mas, como disse, a comunhão é desfeita através do pecado. E aí Deus vem durante todo o tempo, até Jesus, até na verdade, vamos dizer, o Espírito Santo, ele vem tendo comunhão com alguns homens na Bíblia. Porque comunhão significa tornar-se participante, significa partilhar. A palavra comunhão, ela tem esse significado. É tornar-se sócio, tornar-se participante, né? E Deus começa a participar o plano dele da salvação com alguns homens. E ele participa esse plano com Noé. Ele participa este plano dele com Abraão. Com Noé, quando ele dá o projeto da arca. Com Abraão, quando ele chama Abraão para ali estabelecer a sua descendência. Com Moisés, ele também chama Moisés para ser participante do plano dele da salvação, quando ele chama ele para libertar o povo de Israel. Ele chama Josué para fortalecer aquele exército que foi iniciado com Moisés. E ele faz de Josué participante. O Josué, olha, tão somente esforça-te, porque eu serei contigo. Deus, ele traz Josué para dentro da comunhão neste negócio. Tem também Davi, que ele chama para começar a conquistar tudo, né? A conquistar essa terra que Deus um dia falou para Abraão que tudo seria dele. Ele chama os profetas, depois que tudo está estabelecido, o povo está crescido, as tribos estão colocadas. Então ele chama Davi, ele chama os profetas ali para poder trazer as mensagens de Deus. Jesus compartilha com os profetas algumas mensagens, profecias para o seu povo. Deus ali revela até Jesus. Ele compartilha com alguns profetas o grande plano que ele tem, que é Jesus. Isso é comunhão. Deus trazendo o homem para a comunhão. Deus, ele trazendo, ele pega o homem e traz para a comunhão dele. Senta o homem e fala: olha, eu tenho um projeto, né? Vamos pegar Josué. Josué, eu tenho um projeto. Você vai continuar. Moisés morreu, mas esse projeto continua. Mas é Deus que pegava o homem para compartilhar, trazer esse homem à comunhão. Né? Alguns homens, nós temos muitos na Bíblia, né? Todos os que estão ali descritos, Deus chamou para a comunhão. E temos os profetas menores, né? De repente, a gente encontra Jesus chamando alguns homens, né? Os 12, para poder ser participante do seu projeto também. O projeto da igreja. O futuro era o projeto da igreja. Quando Deus chama aqueles homens, Jesus está chamando eles para quando ele fosse, ele então deixaria aqueles homens. Ele compartilha com aqueles homens o grande projeto
que Ele tem sobre a humanidade, sobre a sua igreja. Deus chama homens e mulheres para uma comunhão entre Ele e o que foi chamado de tempos em tempos para que o projeto maior fosse concretizado, que é Jesus. Porque todos pecaram lá, na primeira atitude da comunhão, pecou. E destituídos foram da glória de Deus. Ali, Jesus, Ele é a comunhão aqui na terra entre Deus, os homens. Jesus é o que liga. Jesus é o que faz a liga dessa relação. É Ele que chama para a comunhão, né? Deus vai indicando e Ele vai chamando. A Bíblia fala que todos os que... não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós e nos chamou para essa comunhão. Ter essa comunhão com Deus, hoje, com Jesus, quando a questão da comunhão é entre eu e Ele, hoje mudou-se tudo. Hoje não é Ele que me pega para a comunhão e me chama para mostrar para mim o grande projeto que Ele tem. Não. Hoje, embora é Ele que me escolhe, Ele faz arder em mim o desejo de chegar até Ele. E Ele chega até mim e então Ele me chama para essa comunhão. E aí eu começo a ter um relacionamento com Cristo. Essa é a comunhão entre eu e Deus. O meu relacionamento pessoal com Ele. Eu não me relaciono com Ele por causa da igreja. Eu não me relaciono com Ele por causa do meu marido. Eu não me relaciono com Ele por causa dos meus amigos. Eu não me relaciono com Ele por causa da onde eu faço parte. Não. Eu me relaciono com Ele porque eu quero me relacionar com Ele, porque eu desejo Ele. Eu reconheço que Ele me chamou e que eu então estou disposta a receber essa partilha da parte dEle. Agora, como que eu recebo essa partilha dEle? Como que eu entro nessa comunhão entre eu e Ele? Eu entro com a palavra. Agora então, já que eu aceito a Cristo e eu decido então ter um relacionamento estreito com Ele, então eu preciso de um veículo que me leve até Ele. E aí entra outra comunhão, a comunhão com outra coisa, que é a palavra de Deus. A comunhão entre eu e a palavra é a mesma coisa. É por isso que Deus fala que a salvação ela é individual. Não existe alguém me salvar, alguém me ensinar, socar coisa dentro da minha cabeça. Não. A salvação é individual, a comunhão que eu tenho com Ele é individual e o desejo de ter comunhão com a palavra para conhecer mais Ele é individual. Existem estudos que dizem que, mais de 55% dos cristãos não tem intimidade com a palavra. Tem cristão que não sabe a ordem dos livros bíblicos, que não sabe qual que está no Novo e qual que está no Antigo. Tem cristão que não sabe quantos livros assim tem na Bíblia. Tem cristão que se você de repente fala o nome de um profeta que é bem conhecido, ele fica em dúvida. Irmãos, tem sim. Impossível, Sandrinha. Não, isso não existe. Só existe com crente que chegou agora na igreja, com novos convertidos. Não. Existem crentes que estão há muito tempo na igreja, que se você de repente fala sobre uma história um pouco mais restrita, um pouco menos lida na igreja, ele não sabe, ele desconhece. Ele fala, oxi, mas isso está na Bíblia? Irmão, isso já aconteceu comigo. No ano, acho que há uns 3 anos atrás, nós estávamos fazendo uma leitura bíblica aqui na igreja. Os adolescentes iniciaram uma leitura bíblica com a Nídia, a Mara, líderes dos nossos adolescentes aqui na sede, iniciaram a leitura bíblica da palavra. Irmãos, eu li ali um texto que eu nunca tinha visto na minha vida. Falei, gente, que texto é esse? Gente, essa história está na Bíblia. Gente, nunca imaginei que eu leria algo desse tipo na Bíblia. E tem uma história na Bíblia que eu nunca tinha lido. E deve ter mais, irmãos.
Porque nós devemos ser sinceros, como o nosso pastor Arendes fala, o crente tem que ser sincero, sincera, não pode ficar tampando, não, porque quando bate a luz de Cristo, as frestas, aparece tudo. Nós devemos ser sinceros, e quando nós somos sinceros, então nós conseguimos mudar. Só quando você conseguir reconhecer que a sua comunhão com a palavra não está do jeito que poderia estar, você vai melhorar. Vai tirar um tempo a mais para ler ela como um livro histórico. Depois você pegar ela e ler como uma palavra ali que as pessoas tem pessoas que falam assim, não tem como ler a Bíblia historicamente. Não tem mesmo, não tem como. Mas se a gente se concentrar bem, a gente consegue pegar os fatos históricos. A gente consegue, porque a todo momento que você está lendo a palavra, Jesus está falando com você. O Espírito Santo está testificando com você. Então, aí se torna difícil mesmo. Você quer ler aquele capítulo todo, passar para o outro, mas de repente um versículo daquele fala com você de uma maneira tão grande, e você para naquilo e fica. Você para e fica. Você não consegue ir adiante e ler como um livro. Você não consegue. Quando isso acontecer, ouve Jesus falar com você. Depois você volta à leitura de novo, como para conhecimento dos fatos que está acontecendo naquela história. Mas existem muitos cristãos que essa comunhão com a palavra está quebrada. Existe uma falha nessa comunicação. E, irmãos, não tem como você estreitar o seu relacionamento com Deus se você não estreitar o seu relacionamento com a palavra. Jesus é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne entre nós. E Ele que fala conosco através da palavra. É Ele que te esclarece tudo. Mas Sandrinha, eu leio e às vezes eu não compreendo o que eu estou falando. O que eu estou lendo, às vezes eu tenho uma dificuldade enorme. Hoje em dia nós temos muito material de apoio que nos ajuda a entender melhor aquela palavra diferente, aquele fato que você não compreendeu muito. E no fim de tudo, se de repente, Sandra, eu não tenho nenhum recurso, irmão, recorra aos seus professores, escola dominical, recorra a eles, porque quando a gente entende a palavra do jeito que Jesus quis falar ali, muda tudo. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro que eu lia muito aquele texto sobre se a sua fé for como um grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda, então, tá bom. Ela vai mover montanhas. Não é assim? Pois é. Eu aprendendo, eu vi que aquele como, ele quis dizer, no original, ele falava sobre qualidade. Qualidade. Então, quando eu li aquele texto, antigamente quando eu lia, eu pensava em questão de tamanho, do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, que é considerado um dos menores grãos que existem. Eu pensava do tamanho. Jesus estava falando do tamanho, sim, mas ele estava querendo mostrar a qualidade que tem aquele grão de mostarda. Que tem planta, tem coisas que precisa de muitas sementes para você jogar e alguma vingar. E ela precisa de um solo muito fértil para ela poder vingar. A semente de mostarda não. Qualquer solo que você joga ela, pode ser o mais seco, pode ser o mais arenoso, ela cresce, vira um arbusto e ela, fica muito grande. Então Deus está falando de qualidade, não está falando só de tamanho. É como se ele estivesse falando assim, se a sua fé for pequena, mas tiver a qualidade que essa fé, que esse grão de mostarda tem, de suportar as piores situações da vida, de crescer em meio às tribulações, crescer em meio ao sol quente, ao tempo desgastante. Se você tiver uma fé como essa, então você vai mover montanhas. E isso eu aprendi com um professor. Ele me explicou e eu, então Jesus está falando comigo sobre qualidade de fé, que ela pode ser pequena, mas se ela tiver qualidade, então eu vou mover as montanhas que se param diante de mim. Isto é comunhão com a palavra. É a comunhão que eu tenho com a palavra. E quando Deus vê que você está procurando, que você está procurando, que você está buscando, irmãos, Deus revela.
Deus, Ele revela para você coisas que de repente você vai ouvir alguém muito sábio falando a mesma coisa que você ouviu ali, no aconchego da sua salinha de estudo, da sua mesa da sala, da cozinha. Você ouviu de quem? Do Espírito Santo, mesmo que testificou com aquela pessoa que pregou lá do outro lado. Ele testificou com você. Isso acontece porque o Espírito é o mesmo que age lá, age cá, e ele não fica escolhendo não para quem ele vai revelar. Ele escolhe para quem quer ter comunhão com a palavra. E só através desta comunhão é que você vai conseguir ter a comunhão com Deus. Para ter esta comunhão com a palavra, surgir esse desejo de leitura da palavra, porque não é de uma hora para outra, irmãos. Não é de uma hora para outra. Hoje eu não gosto de Bíblia, não gosto nem de pegar na Bíblia para ler, porque eu não entendo nada. Hoje eu acordei, nossa, amando a leitura da palavra. Não, irmãos, não é assim. O relacionamento com Deus é como o relacionamento que o ser humano tem. Quando Deus criou a gente à imagem e semelhança dele, Ele fez a gente parecido com Ele em tudo. Então, o relacionamento que nós temos com o Senhor, com a palavra, ela vem de pouquinho, é devagar, nós vamos conhecendo. Eu conheço Deus, eu me apaixono por Ele, eu amo os feitos dele. Olha só o que eu li na Bíblia, olha o que ele fez na vida de fulano, olha como ele foi na vida de Esther, olha como que ele deu estratégia a Neemias, olha como ele abriu o caminho deste homem, olha como ele fortaleceu Davi, olha como que ele deu autoridade a Isaías, purificou os teus pecados, olha o que Deus fez na vida de Pedro, olha a transformação na vida de Paulo, e você vai vendo, e você vai, sabe, se regozijando. Mas quem faz isso na sua vida não é outro a não ser o Espírito Santo de Deus. A comunhão com o Espírito Santo gera em você o desejo de ler a palavra, de meditar na palavra, e nisso você vai cada vez mais amando a Deus, amando estar com Ele, amando estar na casa dEle, amando estar sendo cada vez mais preocupado em ser parecido com Ele, em querer morar com Ele na glória. É o Espírito Santo, Ele é o responsável, é Ele que faz. A meditação é o resultado daquilo que nós absorvemos. E aí, conforme nós vamos absorvendo, o Espírito Santo, ele vai ficando cada vez mais forte na nossa vida. Nós vamos conseguindo ouvir mais Ele. Sandra, o Espírito Santo é forte. Ele é forte, mas se eu sufocá-lo, ele não vai ser mais forte na minha vida. Não porque ele vai enfraquecer, é o meu espírito que vai enfraquecer, porque eu não estou dando lugar para ele. O Espírito Santo se comunica com o meu espírito. Não existe o Espírito Santo comunicar com essa carne. Essa carne aqui, ela não é nada diante de Deus. Ela diante do Senhor, ela perece. A palavra de Deus fala que ali, quando João viu o céu, aquela visão, ele caiu. Quando Daniel viu o anjo, ele caiu. Não existe corpo que fique em pé diante de Deus, porque esse corpo é o corpo do pecado. Como Paulo diz: ai de mim, esse corpo do pecado, quem me livrará? Porque é o corpo que nos acusa, é o corpo que puxa as coisas desta carne, deste mundo. A alma está ligada aos meus sentimentos, a quem eu sou, né? Uma vez eu estava eu estava dando aula, né? Dentro da sala, dando aula para os meus juniores, há muito tempo atrás. E ali eu estava explicando sobre as 3 partes do corpo e tal. E um deles, Levi,
O filho do pastor Ailton, ele falou assim, depois de ter explicado, ele conversava muito na sala de aula. Nossa, como ele conversava. E ele falando, e eu, Levi do céu, terminei a aula e você está conversando. Levi, cala a boca. Falei com ele, ele falou assim, não é eu que estou falando, tia, é a minha alma. E é a minha alma que está usando essa boca para falar. Então, e o meu espírito é que está ligado com o alto. A minha alma é só meus sentimentos, é quem eu sou, é o que eu aprendo. Quando eu falecer, né? Não adianta querer alguém vir pegar meu cérebro, a massa cefálica do meu cérebro e aproveitar alguma coisa para poder ver quais são as minhas lembranças. Não adianta. Essa massa cefálica que fala que está tudo guardado nos neurônios, irmãos, essa aqui é carne. Tudo que eu sei, tudo que eu sou vai para a minha alma. E o meu espírito é aquele que se comunica com o Espírito Santo de Deus. E essa comunhão que eu tenho com o Espírito Santo é o que arde em mim, o desejo de ouvir a palavra, é o que arde em mim, o desejo de estar com Deus, de encurtar esse caminho entre céu e terra. É o Espírito Santo de Deus. E essa comunhão que existe entre eu e Ele não pode ser interferida por nada. Problemas? Não. Casamento? Não. Filhos? Não. A correria do dia a dia? Não. A minha profissão? Não. Nada pode interferir. O meu relacionamento com o Espírito Santo, Ele é Espírito, habita em mim. E Ele veio quando Jesus subiu ao céu. E Jesus disse, eu vos enviarei outro. Esse termo outro no grego, ele fala que é igual a ele. Jesus estava enviando alguém, não é parecido, não era alguém quase igual, não era alguém que sabia das mesmas informações que ele, não era alguém que estava com ele enquanto ele estava fazendo e por causa disso ia saber continuar a jornada com os discípulos aqui. Não, era outro igual a ele. Era outra ação de Deus. Jesus era uma ação de Deus e o Espírito Santo era outra ação de Deus. Por isso que Jesus fala, eu sou, quem me vê o Pai. Eu e Ele é a mesma coisa. Porque eles são a Santíssima Trindade, a mesma pessoa. São três pessoas, em nomes diferentes, mas sentados no mesmo trono de glória. E ali quando Jesus vem à terra, Ele se transforma em carne igual eu, você, participa daqui, ó. É como se Jesus entrasse em comunhão com a gente. E Ele visse como que é viver aqui. E Ele veio aqui, Ele comeu, Ele ficou nas festas, Ele participou, Ele fez a comunhão dEle conosco. Quando Ele sobe ao céu, Ele senta à direita do Pai e envia outro igual, que é o Espírito Santo de Deus que fica aqui conosco. E por que é importante, irmãos, a minha comunhão com Ele não está com nenhuma interferência? Porque é Ele que convence o homem do pecado. Sandrinha, eu já sou crente, eu não peco tanto assim. Quando eu peco, eu já logo percebo, uns pecadinhos pequenininhos que eu faço, eu logo percebo. Irmãos, não existe pecadinho, não existe pecadão. O significado de pecado é errar o alvo. Se você errou o alvo em alguma situação da sua vida, você pecou. Mas não se preocupe, porque se a sua comunhão com o Espírito Santo está sem interferência, Ele é aquele que já te convenceu deste pecado. E Ele está pronto para, se você não conseguir nem sequer orar diante do Senhor, Ele vai ao céu e Ele geme com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Essa comunhão, ela é importantíssima para que nós possamos exercer essa última parte da comunhão, que é na casa do Senhor. E essa é a comunhão mais difícil. Porque a comunhão entre Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é poderoso, eu amo Ele, Ele me ama. Então é mais fácil fazer uma comunhão entre eu e Deus.
Vamos colocar uma aspas, porque tem muito cristão que se engana muito em dizer que Deus só quer o coração, né? Que Deus, ele não importa o que eu sou aqui fora, Deus, ele me vê por dentro. Deus te vê por dentro, sim, Ele sonda você, Ele sabe a intenção dos pensamentos. Mas, irmãos, o de fora, meus irmãos, a luz de Cristo não brilha dentro, brilha fora. Você tem que refletir a luz do Senhor. Então, essa comunhão com Deus, vamos dizer que é um pouco mais fácil. A comunhão da palavra, com a palavra, também depende só de mim, se torna um pouco mais fácil. A comunhão com o Espírito Santo, quando se começa a ter, é uma das melhores que você pode ter, porque Ele caminha com você o dia inteiro. Ele te ajuda em tudo. Agora, a comunhão na casa do Senhor, irmãos, essa comunhão não depende só de você, mas ela é fundamental para que você possa chegar no céu. E é nessa comunhão que muitos cristãos se perdem. Eu fiquei me perguntando para Deus, eu falei, Senhor, qual a diferença? Me explica, ó Pai. A diferença entre união e comunhão. E de um modo muito simples, porque eu sou muito simples. Deus fala com você do jeito que você é. Ele não vai falar de um modo que você não entenda. Então Ele falou comigo de um modo que eu entendi. O que é a união e o que é a comunhão. Qual a diferença que existe entre elas? A união, Ele falou, Sandra, você lembra daquela historinha das batatas que um dia você ouviu? Da batata, que põe tudo num saco? É uma união. Quando amassa a batata, faz o purê, aí você já não sabe mais quem era a batata grande, a batata pequena, aquela que era oval, aquela que era redonda. Você não sabe qual aquela que tinha bicho, que você teve que cortar o bicho e aproveitar só o que era bom. Você não sabe mais, porque virou uma coisa só. Virou uma coisa só, virou um purê de batata, né? Isso é a unidade, Sandrinha. Isso é a unidade. Agora, o que é a comunhão, então? Se a união é eu pegar as batatas, colocar tudo num saco, se a unidade é eu juntar as batatas, fazer um purê, o que é a comunhão? A comunhão é você fazer um escondidinho. Sabe quando você pega a batata e faz um escondidinho de frango? Pois é, a comunhão é o que você faz dentro da união. A comunhão é o que você faz dentro da união. Irmãos, não caia na conversa de que você pode ser crente em casa, que não precisa vir para a igreja. Irmãos, é na igreja que você exerce a comunhão. É aqui que nós estamos junto com os irmãos. Mas tem um irmão ali que é meio diferente comigo. Aproveita, irmão, o que acontece entre vocês para melhorar algo dentro de você. Para melhorar algo dentro de você. Esses dias nós estávamos tendo uma aula, num curso nós estamos fazendo aqui na igreja. E eu me lembrei de um fato, porque nós estávamos falando sobre talentos, né? E eu me lembrei de um fato que quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu dando aula para as crianças na igreja, tinha uma família que tinha umas crianças abençoadas. Jean, Jéssica, Joyce, vou falar o nome deles porque eu amo eles moram aqui dentro do meu coração. Jane. Naquela época, Jane era um bebezinho, Joyce e Jéssica eram as maiores. A Jéssica era bem mais apegada a mim, eu amava aquelas meninas. E a Jéssica era mais apegada, a Joyce era um pouco mais calada. E, irmãos, pelo incrível que pareça, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu era gaga. Eu gaguejava muito, só isso que eu ficava nervosa. E às vezes durante a aula eu dava uma gaguejada. E a Jéssica, ela ria de mim, ela me imitava. A Jéssica, ela era terrível. E sabe o que eu fiz? Eu falei, Jesus, eu amo tanto essa menina que eu não posso ficar brigando com ela dentro da sala de aula. Então o que eu vou fazer? Eu preciso melhorar, não quero mais ser gaga. Então eu aproveitei o que a Jéssica provocava em mim e eu me curei da gagueira. Eu decidi que eu não ia ser mais gaga, eu comecei a falar mais devagar, comecei a falar mais compassado. E isso, irmãos, acontece aqui dentro da igreja.
Se de repente Sandra, eu tive um problema muito grave dentro da igreja. Irmãos, não faça isso. Não fique longe. Venha. Você é uma lixa. O irmão do lado é uma lixa. E vocês vão se roçando e vão se alinhando. É um arrumando o outro. É um ajustando o outro e tirando do outro que precisa ser tirado. Isso é comunhão, Sandrinha? Isso é comunhão, é você suportar um ao outro, é você não se irritar, é você entender que vocês estão tudo junto. O defeito do irmão é aquele, o meu é esse. Opa, eu também tenho. Irmão, olha, aquele irmão faz aquilo, opa, eu também faço isso, ou faço outra coisa, que por sinal pode ser até pior. Vou embora daqui? Aqui ou não é outro lugar, senão a casa do Senhor. Aqui é lugar de resposta, aqui é lugar de adoração. É para cá que você entra com o coração dilacerado e Deus usa o pastor, os obreiros deste púlpito e libera sobre a sua vida uma palavra de vitória. É aqui, não é em outro lugar. Não é na casa do vizinho, não é ali, não é lá, não é acolá, é aqui. Se você que está ouvindo não pertence a esta igreja, faz parte de outra igreja e deixou de ir para lá, volta em nome de Jesus, irmãos. Não fique longe da comunhão, porque quando você está longe da comunhão, você está longe do corpo. Aqui, Jesus é o corpo da igreja. Jesus é o cabeça. A igreja é o corpo. Vamos corrigir. A igreja é o corpo, a igreja invisível, aquela igreja que não tem placa é o corpo, ok? Jesus é o cabeça. Suponhamos que eu sou o braço. Se eu ficar muito longe desse corpo, irmão, de que utilidade eu terei? Se essa mão está longe desta aqui, que utilidade ela tem? Nenhuma. E se bobear, se você ficar muito tempo parado, o sangue para de correr lá e você vai ficar dormente. Desperta, tu que dormes. E escuta a voz do Senhor que hoje te chama e não endureçais o vosso coração. Volta para a casa do Senhor. Se você é desta igreja, está afastado por algum motivo, volta para a comunhão enquanto é tempo. O Senhor está às portas. Exerça a comunhão aqui, dentro da casa do Senhor. Sandra, esse corpo é a igreja invisível. Ok, mas aonde eu vou melhorar? Aonde eu vou mudar? Aonde eu vou ouvir as palavras que vão tocar meu coração, entrar como uma espada? Aonde? Se eu estou tão fraco que nem na palavra do Senhor eu pego mais. Eu venho aqui arrastado, mas o irmão canta e eu me alegro. Eu não tenho força para cantar, mas o irmão cantou, o ministro de louvor cantou e eu cantei com ele. Eu não tenho força para orar, mas a igreja levantou para orar e eu levanto junto e eu oro junto. Eu não tenho força para abrir a palavra, eu ouvi Jesus falar, eu venho para cá, eu sento, Deus usa alguém que abre uma palavra neste púlpito e eu ouço e eu me alegro. Comunhão com Deus, comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, e para me alinhar e chegar no céu, comunhão com o meu irmão, na casa de Deus. É necessário, igreja, é necessário. Não fique fora do céu por conta de ausência de qualquer uma dessas comunhão. Não fique de fora por causa, eu não consigo ter comunhão na igreja. Peça ajuda a Deus. Senhor, me ajuda a ser humilde. Senhor, me ajuda a me humilhar diante de Ti e apresentar os meus irmãos em oração, porque eu também preciso ser lixado. Eu preciso de uma lixa do meu lado, raspando em mim e tirando aquilo que não pertence a Ti. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a ter comunhão com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, e assim conseguir caminhar junto com os meus irmãos dentro da igreja. União é quando eu aceito Jesus. Aceitei Jesus, eu me uni a Ele. Eu me uni aos irmãos da igreja, eu vim. Opa, cheguei, aceitei Jesus, a igreja recebe você. O que é que é a unidade agora? É você se batizar. Se batizar.
morrer para este mundo, subir ressuscitado, deixando aquele corpo de pecado e voltando, ressurgindo das águas com uma nova vida. Opa, virei a unidade, me misturei com o corpo, faço parte do corpo de Cristo. É a unidade. E a comunhão? É o que eu vou fazer. Opa, eu sou mão, vou me juntar com a outra mão. Eu sou pé, vou ajudar a caminhar. Eu sou boca, eu serei boca de Deus na terra. Eu sou olhos no corpo, vou ver os irmãos que precisam de um abraço. Ah, eu sou o que nesse corpo? Vou exercer na comunhão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida e que essa palavra continue falando com você durante todo este dia e até a próxima porção que vamos aprender sobre tesouros guardados em vasos de barro. Que Deus abençoe sua vida. Fica com Deus.